Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, minha querida amiga. Que prazer estar com vocês mais uma vez neste que é o programa das boas notícias para a sua vida financeira. Eu gosto sempre de convidar a todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais e acessar também o nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Sempre tem gente nova assistindo a Novo Tempo não para de crescer, não para de expandir o seu sinal. E se você está, quem sabe, hoje assistindo o Saldo Extra pela primeira vez, eu quero lhe dizer que a temática desse programa é educação financeira. Para jovens, para adultos, para aqueles que estão aposentados, para quem vai se casar, para quem está fazendo a faculdade, enfim, para aquele que quer ser feliz também na sua vida financeira. Portanto, esteja ao nosso lado. E se você gostaria de conhecer mais os nossos assuntos, lá no nosso blog você não apenas vai encontrar todos os nossos programas, mas você vai poder interagir conosco. Dê lá as suas sugestões, algum tema para algum programa que você gostaria de assistir aqui na Novo Tempo. Portanto, você é nosso convidado de honra para estar ao nosso lado a cada semana. E nós começamos sempre aqui o programa Saldo Extra, sabendo um pouquinho mais do que está acontecendo ao nosso redor. Agora é a vez do Bruno Eumano com as notas de economia. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia dessa semana. No último domingo, dia 8 de março, na semana passada, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede nacional para explicar e justificar algumas medidas adotadas na política econômica do país. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras, você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar, mas lhe peço paciência e compreensão, porque essa situação é passageira. O Brasil tem todas as condições de vencer esses problemas temporários e esta vitória será ainda mais rápida se todos nós nos unirmos neste enfrentamento. O detalhe é que os gastos com a produção do pronunciamento foram de R$ 99.700. Em pronunciamento semelhante feito no mês de dezembro, os gastos haviam sido de R$ 90.500. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, o reajuste foi feito de acordo com a inflação, mas a inflação não chega nem perto dos 10% que foi o valor do aumento. No acumulado de 2015, a inflação está em 2,48%. Um reajuste anterior nos gastos de produção de pronunciamentos, que foi feito para o pronunciamento de dezembro, foi de 56,5%. Aproveitando para falar de inflação, a alta dos preços no mês de fevereiro foi de 1,22%, o que fez, inclusive, com que os analistas do mercado financeiro que participam do Boletim Focus, que é organizado pelo Banco Central, revissem a expectativa da inflação para o ano. Agora é de 7,7%. O principal aumento do mês foi no preço da gasolina. Com a alta do PIS/COFINS, que entrou em vigor no dia 1º de fevereiro, o preço subiu 8,42%. Sozinha, a gasolina foi responsável por 1/4 da inflação do mês. O óleo diesel e o etanol também subiram. Outro grupo que registrou forte alta no mês foi o de educação, com alta de 5,88%, refletindo o aumento das mensalidades neste período. No total, a inflação fechou o mês em 1,22%. Em 12 meses, o aumento de preços acumulado é de 7,70%, acima da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%, e ainda tem tolerância de 2 pontos percentuais. O Boletim Focus, feito por economistas do mercado financeiro e organizado pelo Banco Central, prevê inflação de 7,77% no acumulado do ano. Para quem investe na poupança, há prejuízo, segundo a consultoria economática. O rendimento dos últimos 12 meses ficou abaixo da inflação, o que faz com que esses investidores tenham perdido o poder de compra. O mesmo Boletim Focus, que é organizado pelo Banco Central, prevê que o Produto Interno Bruto do país não vai crescer este ano, vai sim cair. A previsão de queda é de 0,66%.
o prognóstico tem caído a cada semana. Há cerca de um mês, por exemplo, ainda era esperada estabilidade no crescimento econômico do país. Se confirmada a expectativa atual, o Brasil estará na chamada recessão. No noticiário internacional, destaque para a Europa, que tenta dar sinais de recuperação econômica efetiva. Nesta semana, os ministros de finanças dos países da União Europeia aprovaram os detalhes de um plano de investimentos para a zona do euro. Chamado de Plano Juncker, em referência ao nome do presidente da União Europeia, o projeto quer captar 315 bilhões de euros em investimentos. O comissário de Economia do Bloco Econômico, Pierre Moscovici, lembrou que o investimento no bloco caiu de 15% a 20% desde 2008 e disse que essa é a resposta para enfrentar o principal problema da economia europeia, que é a falta de investimento. O plano ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu em Bruxelas, na Bélgica, mas consiste em atrair investidores, oferecendo resultado garantido no início, através da injeção de dinheiro que vai ser feita pela União Europeia e pelo Banco de Investimentos Europeu. O esperado é um efeito multiplicador pelos 4 anos que deve durar o modelo. Se confirmado, o plano deve apoiar projetos de maior risco, como aeroportos e ferrovias. E agora, voltando para o Brasil, vale destacar que nesta semana entraram em vigor novas regras para os consumidores de serviços de telecomunicações. As empresas de telefonia, internet e TV por assinatura, que estão sempre entre as que recebem mais reclamações, vão precisar apresentar melhores opções para seus clientes. Essas empresas vão precisar divulgar informações que facilitem o entendimento do consumidor em relação a quanto gasta, com o que gasta, além, é claro, de saber como pode economizar através de comparações que devem estar, inclusive, no site dessas empresas. Uma outra determinação que já está em vigor é que as empresas devem gravar todas as ligações feitas com os clientes e ainda devem disponibilizar essas ligações, essas gravações, para os clientes sempre que for pedido. Vale lembrar, a empresa precisa sempre dar a opção de cancelamento do serviço por telefone ou pela internet, sem que você precise falar com um atendente. Com essas novas determinações, você pode economizar dinheiro e também tempo, que vale muito, certo? O Notas de Economia dessa semana fica por aqui. Eu volto na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. O tema do programa de hoje é como planejar as compras. Quando o assunto é compras, é muito difícil encontrar alguém que não goste. E o universo é o mais variado possível. São roupas, alimentos, carros, eletrônicos, passeios, viagens e por aí segue uma lista imensa. Agora, o que desanima muitas pessoas é pensar que para iniciá-las é necessário planejamento. E, infelizmente, essa é uma palavra que não faz parte do vocabulário da maioria dos brasileiros. Um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, constatou que, apesar de se considerar preparado, o brasileiro não sabe lidar com seu próprio dinheiro. Foi divulgado que mais de 80% da população brasileira faz compras sem planejamento e mais de 70% das pessoas admitem não ter qualquer investimento fixo. Despesas com alimentação são os que mais pesam no bolso, por isso exigem mais controle. Segundo especialistas, quem vai ao supermercado sem lista de produtos gasta até 40% mais do que o consumidor que planeja as compras. O consumidor médio brasileiro gasta mais do que ganha, não guarda dinheiro e muito menos planeja o próprio futuro. Mais de um terço dos brasileiros desconhecem o valor das contas que vencem no próximo mês e afirmam que a falta de disciplina é realmente a maior dificuldade na hora de planejar os gastos. A verdade é que estamos imersos em uma realidade onde a falta de controle impera o poder da decisão no ato de compra. E para saber como as pessoas lidam com seu dinheiro quando estão em um local propício para gastá-lo,
nossa equipe foi até o centro de uma cidade conferir como isso funciona na prática. Acompanhe esse vídeo. Hoje a senhora já gastou dinheiro com alguma coisa? Já, sim, imóveis. Você acha que quando a gente pesquisa a gente economiza dinheiro? Ah, eu acho que sim. Você cansa, anda mais, mas pelo menos você vai no mais barato. Porque hoje eu tô só olhando, daí quando eu vim eu já sei mais ou menos aonde que é e onde que não é, tá entendendo? Eu acho que eu como estudo na faculdade de terceira idade, a gente aprende a fazer economia, né? E tem que dar, porque uma diferença é grande da pesquisa de uma loja para outra. Sempre pesquisar. Quem não pesquisa, meu filho, só leva prejuízo, viu? Não gastar, guardar para quando tiver podendo gastar, aí a pessoa vai lá e compra. Só vivo pesquisando. Tudo, até um pão para comprar tem que pesquisar. Tem um lugar, cada lugar é um preço. As coisas estão tão difícil com essas formas de governo, que a pessoa leva até anos sem comprar nada. Por causa de modo, por causa de impostos, que é muito caro. É, demais. Aqui só tem mais impostos. E aí, se identificou com algumas dessas pessoas? A verdade é que, sem perceber, gastamos muito dinheiro que poderia ser poupado. E isso acontece nos gastos diários, como ir ao supermercado, sair para almoçar ou simplesmente passear no shopping. A verdade é que gastamos nosso dinheiro muitas vezes sem ter noção de que aquela quantia pode faltar no fim do mês para pagar uma conta ou simplesmente não existir quando surgir uma situação de emergência, onde será necessária uma reserva especial. Fazer uma planilha, anotar todos os gastos e se planejar antes de sair de casa pode não ser uma tarefa possível para todos, mas existem algumas alternativas que você pode usar e começar a se preparar melhor antes de gastar seu dinheiro com coisas que podem ser desnecessárias. Primeiro, você deve entender suas necessidades. Preste atenção na palavra necessidade e não confunda com desejo. Se for para ir ao supermercado, por exemplo, avalie sua rotina alimentar e de sua família. Visualize a quantidade de refeições que são feitas por dia. Verifique quais são os produtos essenciais, os que podem agradar a todos. Depois de observar todos esses pontos, é a hora de separar uma quantia para esse fim específico. Feito isto, prepare uma lista. Não saia de casa sem ter certo em sua mente tudo aquilo que você necessita e, claro, leve tudo muito bem anotado. Isso não abrirá espaço para o achismo e compras por impulso, pois você terá certeza de que comprará somente o que for necessário. E além dos supermercados, essas listas podem ser úteis também para compras em farmácias e até mesmo as padarias. Pesquise preços. Tenho certeza de que você já recebeu esse conselho antes e, mesmo assim, o impulso ainda é um dos grandes responsáveis por suas aquisições. Saiba que você não é o único, mas nem por isso deve usar este argumento como justificativa para compras desnecessárias. Pesquisas apontam que mais de 20% dos brasileiros não fazem pesquisa de preço na hora de comprar. E mais de 70% concordam que não tem tempo para buscar ofertas. Um exemplo claro de economia baseado em pesquisa de preço é quando se trata de remédios. Segundo pesquisa da Fundação Procon de São Paulo, realizada em farmácias e drogarias da capital paulista, os genéricos são mais de 50% mais baratos do que os de referência. E mais, entre os medicamentos genéricos, a diferença de preços é de mais de 1000%. Isso mesmo. Ou seja, um medicamento que custa R$1 na farmácia pode chegar a R$11 em outra. Por isso, nunca compre na primeira loja, farmácia ou supermercado que você entrar. Compare e avalie os preços em diferentes estabelecimentos. E aí, então,
escolha aquele que pode lhe oferecer qualidade por um valor mais baixo. E quando falamos em planejar compras, considere também seus momentos de lazer. Você não está necessariamente comprando coisas materiais, mas está muitas vezes comprando serviços. E economizar não significa excluir todas as possibilidades de lazer que a vida oferece. Aliás, esse seria um erro desestimulante para aqueles que estão tentando ser poupadores, principalmente os de primeira viagem. Todavia, faça escolhas inteligentes, avalie os lugares que você frequenta, por exemplo. Observe se o restaurante que você costuma ir não está com valores mais altos do que em lugares alternativos que oferecem a mesma qualidade e têm um preço mais vantajoso. Considerem também trocar as marcas. Só porque o preço de um produto específico subiu, não significa que você não terá mais acesso a esse tipo de produto. É importante ressaltar que se você quer economizar, não pode se apegar a uma determinada marca. Há uma enorme variedade de produtos de um mesmo segmento, então procure um similar que tenha um preço melhor. Dessa forma, você respeita seu limite de orçamento. Fuja de parcelamentos. É tentador ver uma oferta e ainda descobrir que tudo aquilo que você quer pode ser parcelado em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Ou então, com as facilidades que algumas lojas oferecem, comprando no carnê com o melhor preço, entre aspas. Pense nas 10 últimas coisas que você adquiriu. Talvez a maioria delas não tenha sido comprada com dinheiro em espécie, mas sim com um cartão de crédito ou de débito. Passar as compras no cartão virou algo tão corriqueiro como almoçar todos os dias, afinal, nós vivemos a era do dinheiro de plástico. Esta modalidade de pagamento começou com a venda de eletroeletrônicos e utilidades domésticas nas lojas de varejo, mas logo se espalhou para as demais categorias. Agora imagine a seguinte situação, que é muito comum. Uma mulher passa na frente de uma loja e vê uma blusa que ela já estava desejando comprar há algum tempo. Agora ela está na promoção e, para ajudar, a loja oferece a oportunidade de parcelar em até 6 vezes sem juros. Ela vai lá e compra, usa 3 ou 4 vezes e enjoa da blusa. Mas todo final de mês, quando ela abre a fatura do cartão de crédito, lá está a parcela. Porém, agora está arrependida, pois parcelou em tantas vezes que agora paga por um objeto que nem utiliza mais. Quer ver um outro caso, que pode até ser considerado mais grave e que acomete muitas famílias brasileiras? É o parcelamento das compras no supermercado. No Brasil, a oferta de parcelamento de compras em supermercado não era uma tradição, mas hoje é normal comprar um secador de cabelo ou um espremedor de frutas juntos com as compras mensais. Não se separa os alimentos de outros itens e os gastos no cartão acabam entrando na contabilidade geral do orçamento. E você passa 3 meses ou mais pagando por um alimento que foi consumido em uma semana. Nesse cenário, fica impossível pensar em juntar dinheiro. Afinal, a fatura de seu cartão de crédito está sempre alta, carregando todas aquelas compras parceladas que você fez no último mês. E o pior é ficar pagando por itens que você já consumiu e nem se lembra, ou produtos que você nem usa mais. Segundo dados do Banco Central, a inadimplência continua crescendo no Brasil, principalmente para as pessoas físicas, atingindo o maior patamar desta década. O problema mais grave é em relação às operações com cartões de crédito, nas quais a inadimplência somou quase 30% no fim do ano passado. O poder de compra do brasileiro aumentou. Os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, apontam um crescimento de 30% na renda média geral dos brasileiros nos últimos 10 anos. A casa própria, os eletrodomésticos, o carro e até os estudos que faziam parte dos sonhos de consumo de uma boa parte da população viraram uma realidade. Porém, este não é o problema. A grande questão é como ser bem-sucedido com o dinheiro que recebemos por nosso trabalho tão suado.
Você sabe que nós gostamos de dizer aqui uma frase que para nós faz toda a diferença quando se fala em educação financeira. Estabilidade financeira não está associada com o tamanho do salário, mas na forma como se gasta aquilo que se ganha. A maior reflexão que podemos fazer dos nossos comentários de hoje é: pare, pense e planeje. Deixe de lado a preguiça de fazer contas, fazer listas e até mesmo dialogar. Digo isso porque certamente existem muitas pessoas na sua casa que gastam, que consomem e até mesmo que ganham. O diálogo nem sempre é agradável, mas amigo e amiga, ele é imprescindível. Tome tempo para conversar, abra os números do que entra para a manutenção da família, daquilo que sai com todas as despesas, todas as compras. E eu lhe garanto, se você fizer isto, vai colher muitos dividendos, vai aproveitar melhor a sua renda e com toda certeza viver com mais qualidade. Um pouco que se economiza aqui e ali vai propiciar alguns sonhos, alguns planos que podem ser sim concretizados. Note, haja com consciência, não deixe que o impulso prevaleça e não permita que a tentação o domine na hora de gastar o seu suado salário. Eu sempre termino os nossos comentários com o texto da Palavra de Deus. Eu gosto de dizer e vou repetir que nós encontramos aqui conselhos para tudo aquilo que nós fazemos na vida. Mas se existe algo que nós devemos fazer hoje, parar e pensar, é na questão do planejamento. É você imaginar como que você vai estar daqui a alguns anos. E é natural, ao você fazer planejamento, você também pensar nos seus sonhos, os seus desejos, onde você quer estar, os lugares que você quer conhecer, alguns bens que você quer adquirir. E isso você deve pensar no bem-estar da sua família e também na sua satisfação pessoal, das suas emoções, a sua realização, é claro, para que você viva com felicidade. Você quer saber como vai estar a sua saúde daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? É simples. Basta saber como você está hoje vivendo. Quais os princípios que você está adotando? Você está realmente cuidando bem do seu corpo hoje? Muitas vezes, as consequências daquilo que sofremos, ela vem com algum tempo depois. E, na verdade, nós não nos apercebemos hoje que nós estamos colhendo coisas negativas para a nossa vida no futuro, também para a vida da nossa família. Por isso é importante a gente parar, pensar, refletir e, é claro, fazer isso ao lado das pessoas que vivem com você, ao lado das pessoas que estão ao seu lado, para que você possa usufruir do melhor com as pessoas que vão dividir as coisas que você faz no seu dia a dia. E aí nós incluímos não apenas a casa que você divide, o carro que você dirige, mas também o seu orçamento pessoal. E se você quer fazer isso e ser bem-sucedido, é necessário planejar. Pare, pense, escreva, sonhe, coloque no papel e peça a Deus a disciplina para você colocar em prática o seu planejamento. Agora, eu quero deixar, ao falar de planejamento, o conselho mais importante de todos. Fazer contas, fazer listas, dialogar com os familiares, tudo isso é realmente importante. Mas pense de que você precisa de algo maior. Essa disciplina virá com a bênção de Deus. Por isso, inclua no seu orçamento e no seu planejamento aquilo que Deus deseja para a sua vida. Pense nos ensinamentos da Palavra de Deus, os planos que Deus estabeleceu, e inclua estes planos para que a sua vida seja bem-sucedida. E sabe onde estão escritos os planos de Deus? Aqui, em sua palavra. Eu quero ler com vocês aqui alguns versos do maior capítulo da Bíblia. Estou me referindo ao Salmo 119. Eu gosto muito do livro de Salmos, do livro de Provérbios, porque eles possuem conselhos de sabedoria prática. Você lê e você tem a oportunidade de colocar em prática. São conselhos para todas as esferas da vida. E, é claro, conselhos que vão ajudá-lo também a você se planejar. Agora, peça a Deus para que os planos de Deus, a vontade dEle, os mandamentos dEle, os seus ensinamentos
estes façam parte do seu planejamento. Eu gosto da expressão do salmista, a forma com que ele se refere a Deus quando ele pede por guia, por proteção e por cuidado. Ele estima amar aquilo que Deus deseja para ele. Eu quero ler com vocês os versos que encontramos no Salmo 119, os versos 27, 29, 30, 31, 32, 33 e 35. E a Bíblia diz assim: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Os teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. E o último verso, o verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. O salmista reflete o desejo de viver segundo os ensinamentos de Deus. Ele clama por ensinamento, ele clama pela guia de Deus, ele clama pela proteção de Deus. Por que não devemos fazer o mesmo? Por que não pedir essa bênção do nosso Pai Celeste quando nós fazemos os nossos planejamentos? Seja para fazer uma simples compra no shopping no final de semana com a sua família, ou seja para pensar na faculdade dos seus filhos. Inclua Deus no seu planejamento. Procure saber quais são os seus ensinamentos e eu lhe afirmo com toda segurança que isto fará a diferença. Não apenas para que você os concretize, mas para que você seja feliz e viva nessa terra, preparando para o reino eterno que nos aguarda. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Que Deus lhe abençoe.